Boa noite, Douglas. Oi, Nai. Antes de eu começar, me confirma se o áudio tá bom, se a imagem tá ok. Boa noite, Débora. Oi, Rodrigo, Nai, tudo ótimo? Deixa eu só. Eu tô com o computador aqui, deixa eu dar uma baixada. Oi, Maíra, ótimo. Bom, gente, só pra gente começar, antes de eu trazer o nosso convidado ilustre dessa noite, a nossa live de hoje vai falar sobre prospecção, vendas e negociação. A gente tem falado bastante sobre prospecção e prospecção segmentada, né? A gente já falou de prospecção e as especificidades do mercado jurídico, do segmento jurídico, do segmento de segurança eletrônica. Semana passada falamos de consultoria em RH. Então, a gente tem trazido alguns temas bem específicos, né? Porque prospecção é um tema muito amplo e tem conotação diferente ou aplicação diferente dependendo do segmento que a gente atua e que a gente vai prospectar. E todo tema e todo discurso que a gente faz, todo pedido de cliente, de parceiros, é a continuidade da prospecção, né? Então, a prospecção começa e depois entra o processo de vendas. E aí ninguém melhor do que conversar com a gente do que um especialista no tema, que é o Pedro Henrique Gomes, que é CEO da Dale Carnegie Training de São Paulo. Eu vou trazer ele para cá para a gente já iniciar e conversar com quem entende do assunto. Oi, Érica, Marcos, Douglas, Pedro. Olá, Pedro. Oi, Eli, tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Estou me ajustando aqui Tá na ótimo. minha sala caseira aqui. Aqui também. Teve O uma vídeo, adaptação, né? o vídeo está ótimo, conexão maravilhosa. Isso, a Então, palavra conexão já é boa, né? Quando tem uma conexão boa, se tem né? conexão Então já é bom, né? já é bom. Então a- a- o universo está conspirando para nós hoje. Exato, exato. Oi, Marca, Alex. Bom, você tá vendo quem tá entrando aí, fica à vontade, a live é nossa, Ótimo, né? vamos Se lá. tem um pessoal que você conhece também. Pedro, eu tava te apresentando, né? Te apresentei como CEO da Dale Carnegie, daqui de Training de São Paulo. E eu vi que você já treinou, acho que mais de 20 mil profissionais de vendas. É isso? Exatamente. Daí para mais, né? Não é que eu É, sou velho, comecei muito cedo, é por isso. tenho certeza. Comecei cedo. E aí eu queria que você complementasse a própria apresentação e falasse um pouco de você, porque assim a gente dá um tempinho também do pessoal entrar, vou dando um oi aqui para todo mundo. O que você acha? Legal. Pode ser? Vamos lá, vamos lá, vamos bater papo hoje, né? É, Sim. a Dale Carnegie no Brasil, ela tem quase 60 anos. Então, é uma empresa de treinamento que no mundo já tem 107. É a Dale Carnegie Training. O pessoal fala Dale Carnegie, Dale Carnegie, Dale Carnegie. E o nome vem do nosso fundador, que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, um best-seller mundial, esse Ó, mesmo, coisa antiga, cheio de marcadores. e isso é bom. É sinal que marca alguma coisa que precisa rever, aprender, treinar, praticar. Com Então, certeza. ele começou ministrando aula de oratória em Nova York em 22 de outubro de 1912. E aí ele percebeu que as pessoas tinham outros desafios além da oratória, que era relações humanas, a parte de saber ser amigável, de trabalhar com outras pessoas, ser mais persuasivo. E aí ele criou um treinamento que começou lá em 1912 e até hoje é um dos treinamentos, penso eu, que é o mais famoso do mundo. Mudou muito pouco, eram 14 semanas, hoje são 12 semanas. E aí ele criou a maior empresa de treinamentos do mundo
Ele não sabia disso, inclusive. Ele escreveu esse livro com muita paixão durante 24 anos. E acredite, ele vendeu os direitos autorais para uma editora americana a troco de, talvez, coisinha simples. Enfim, e a empresa cresceu enormemente no mundo inteiro. E nós estamos no Brasil já desde 1963. Eu estou há 22 anos à frente aqui da empresa, treinando empresas nacionais, multinacionais, treinando o ser humano, porque a Dale Carnegie acredita, a nossa filosofia é que se o ser humano é uma pessoa melhor, os seus resultados serão melhores e com isso gera resultado para a empresa. Então as empresas têm mais lucro. É por isso que, apesar de todas as pandemias do mundo, a Dale Carnegie continua há mais de 107 anos treinando pessoas. E esse é um pouquinho da história da nossa Dale Carnegie com o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que é um livro obrigatório, não só para quem é da área de vendas, para tudo, para qualquer tipo de relacionamento, né? E eu falo muito que prospecção é relacionamento e que as pessoas falam muito de prospectar, mas eu estou prospectando a empresa. Esquece que quem decide na empresa é uma pessoa. E Verdade. Pessoas se relacionam com pessoas. Então, né, é relacionamento o tempo todo. Mas depois você vai falar de negociação, e aí eu acho que tem muita coisa disso, de que negociação é o tempo todo e faz parte do nosso dia a dia, mas o relacionamento interpessoal é em tudo. Então, eu acho que esse livro realmente, para mim, ele faz muito sentido. Eu estou há 15 anos trabalhando com prospecção, sou jornalista, já li de tudo que você imagina, e para mim é um dos melhores livros. É um livro simples, que você lê e faz sentido. E aí, por isso, o interesse em tudo que vocês fazem e aplicam há tanto tempo que dá certo, né? O livro é atemporal. As histórias que ele conta, ele tirou dos próprios participantes dos treinamentos dele. Então, ele ficou 24 anos coletando tudo isso e ele foi abençoado, porque ele escreveu um livro, como você falou, gostoso de ler, contando historinhas, e aí você aprende com as histórias dos outros e fala, poxa, eu vou experimentar essa técnica. Como é que eu faço para ser um bom ouvinte? Poxa, eu vou usar o princípio 1, não critique, não condene, não se queixe. Então, você começa a experimentar, você fala, poxa, deu resultado. E realmente é um livro que, olha, vai mudar só a capa, vai só ficar mais bonitinho, mas as histórias são exatamente as mesmas desde lá de 1936, quando ele lançou esse livro. Exato, e está sempre na lista dos mais vendidos, é surreal isso, né? É impressionante. Exatamente. Impressionante, é o que você falou, é muito atemporal, né? Bom, tem um tempinho aqui, acho que o pessoal vai entrando, o bom é que hoje dá para a gente salvar, e dá para assistir depois, dá para mandar e dá para rever. Eu revi a sua umas 3 vezes para aprender sobre negociação. Então, esse é o bom da ferramenta do Instagram hoje. Então, assim, só para apresentar assim, o nosso conteúdo, eu recebi algumas perguntas desde que nós anunciamos. Então, eu vou fazer algumas para você aqui, mas a ideia é falar sobre o que mais interessa para as empresas, principalmente nesse momento, mas como o livro é um tema atemporal, é um tema crise, pós-crise, para sempre, que é falar de aumento de vendas, aumento de receita, de geração de negócios. Então, a gente vai falar um pouco dos temas principais da área comercial, que é prospecção, vendas e negociação. Que até pouco tempo atrás eu não diferenciava vendas de negociação. Ainda estou caminhando para aprender bastante, vou ter algumas coisas hoje. E a ideia acho que é essa, né? Falar disso um pouco. E aí eu queria começar, Pedro, sabendo de você. Né? Eu falo muito que prospecção não é vendas, prospecção antecede a vendas, é a etapa inicial, mas eu queria saber de você qual a diferença de prospecção e vendas. Vamos começar por aí. Tá. O mundo vem se modernizando. Primeiro, olha, deixa eu mandar aqui um beijo para a Cristina Rodrigues. Oi, Cris. Um beijão para você. Um abraço, um beijão no Marcos também. Olha, primeira coisa que a gente tem que entender é que as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Tem muita diferença. Cada vez mais o mundo corporativo ele está se transformando na medida em que é como a medicina. Ok, tem o clínico geral, mas
você precisa ir num ortopedista, num neurologista, num cardiologista e num monte de ista que tem, que são dezenas e dezenas, porque para cada parte do corpo existe técnicas diferentes, especialidades diferentes. E no mundo corporativo, também isso está se transformando muito rapidamente. E como é que funciona isso na área comercial? Vamos primeiro um pouquinho falar que vendas é a profissão mais antiga do mundo. Tem histórias que contam, algumas eu posso contar, outras eu não posso. Tem várias histórias de vendas, mas eu falo que a venda ela surgiu de uma coisa natural. Eu preciso de alguma coisa, eu vou lá persuadir a pessoa, aí ela começou com troca, né? Trocas de mercadorias lá no começo do mundo. Eu tinha uma coisa que você queria, a gente trocava, só que a troca não era suficiente, então você ficava me devendo alguma coisa ou eu te pagava alguma coisa. Hoje, no mundo corporativo, vendas, que na verdade, o que é vendas? É o combustível de qualquer negócio. O combustível de qualquer negócio é vender, porque se a empresa não vende, ela simplesmente sucumbe. O que é melhor? Você ter uma Ferrari com tanque vazio ou você ter um carro 1.0 de 30 mil reais com tanque cheio? Lembrando que não existe gasolina mais na face da Terra. A Ferrari não serve para nada. E vendas, ela é o combustível. Então, a gente começa dizendo assim, a gente divide a área comercial, o trabalho, eu gosto de falar de trabalho comercial, em três partes. Então, é o que é o nosso tema, né? A prospecção, a venda e a negociação. Então, eu faço uma analogia com colher uma fruta. Então, vamos dizer que você goste muito de maçã e você tem no seu jardim um pé de jaca. E aí, quando chega a época, nasce jaca. Aí você fala, mas eu não quero jaca. Aí a pessoa vai lá, corta, joga tudo fora, corta os galhos, tira as folhas. Tempos depois, vai ter folhas, vai florescer o fruto e vai vir jaca de novo. E a pessoa fala, cara, mas eu não quero. Daí ela corta lá perto da terra, vai demorar muito mais e quando cresce, tudo acontece e vira jaca de novo. Porque o que está na raiz? A gente colhe aquilo que está na raiz. Então, eu ministro treinamentos há mais de 22 anos e toda visita que eu faço no mundo corporativo, quando eu vou fazer um bom diagnóstico, que é o básico que um bom vendedor tem que saber fazer, eu começo a fazer perguntas e eu percebo assim, poxa, para nós vender é um sacrifício, o nosso produto é maravilhoso, o nosso serviço é fantástico. Aí eu começo lá na raiz. Espera aí, o que você está plantando, meu amigo? O que você está colocando ali no seu solo? Por que o seu solo é tão infértil assim? E aí a primeira coisa, a prospecção está feita errada. Então, eu falo assim, e ainda bem que nós temos empresas como a sua, Elid, que assim, cuida de uma parte que as empresas estão descobrindo que o meu negócio, o meu core business, a essência do meu negócio não é prospectar. Eu tenho que formar a pessoa tecnicamente para ela apresentar o produto ou serviço. Então, gasta fortuna com marketing, fica dando um monte de tiro para tudo que é lado e a coisa não flui. Então, o que é a prospecção? É a semente. Prospectou bem, prospectou certo, fez o trabalho certo, o plantio foi bem feito, vai colher bons frutos. Então, tem gente que chega, Pedro, eu preciso treinar a minha equipe, treinar vendas. Quando eu vou ver, o pessoal não é ruim. Lógico, sempre pode melhorar com treinamento, e melhora com treinamento, mas faz um esforço enorme lá atrás, errado, com relação à prospecção. Então, eu brigo com a minha equipe, brigo no bom sentido, eu estou vendo gente da minha equipe assistindo aqui, né? Que eu falo, gente, qual que é a nossa melhor semente? É o nosso participante, o nosso ex-participante. Esse tem que ser bem cuidado, porque ele prospecta para a gente. Em prestação de serviço, uma das ótimas sementes é o famoso QI, é o quem indicou. Então, a gente fala, poxa, eu não tenho indicação, porque aí você não está fazendo um trabalho legal de prospecção com os seus próprios clientes, né? Então, começa um pouquinho assim, de que a prospecção ela é o começo, ela é a sementinha que a gente está plantando. E aí você pode também falar, porque daí é a tua...
Não é o Sim, teu sim. negócio. Eu acho que tem alguns métodos de prospecção. Esse que você comentou, de prospectar atendendo muito bem os próprios clientes, é um deles, porque prospecção é relacionamento. Então, isso faz muito sentido. O que acontece em muitos casos é que, assim, o meu cliente talvez não indique exatamente o meu perfil de cliente ideal. Né? Ele faz prospecção comigo, e aí ele pega numa mesa de bar e fala para os amigos: ó, tô fazendo prospecção lá com a Prospect, está indo super bem e tal. E aí os amigos vêm atrás de mim, mas não necessariamente esses amigos são os que eu quero atender, porque eu tenho um perfil de cliente que eu quero, que vai me pagar o quanto eu custo, o quanto eu valho, então, né, que vai me dar receita recorrente, que vai ficar comigo por um tempo, enfim, que eu tenho realmente uma entrega que vai fazer sentido. Então, a prospecção ativa é também fundamental. Então, eu sempre falo, às vezes tem gente que fala assim, mas eu prospecto assim, eu tenho que parar para fazer prospecção ativa? Não, prospecta de todas as formas, mas prospecte bem. Quer anunciar no Google? Anuncia. Mas até do Google eu vejo, mas eu tenho muito contato receptivo. Ok, mas tudo que é receptivo é o seu perfil de cliente? É o que você quer? Porque a prospecção ativa te permite ir exatamente onde você quer estar. Né? Você desenha o segmento, o porte, a região onde você pode atender, e aí a prospecção faz muito mais sentido quando você pensa ela numa estratégia a longo prazo, né? Isso é tão verdade que a história da Dale Carnegie no Brasil, quando começou, nos anos 60, o treinamento era entregue em inglês e era absurdamente caro. Por quê? O que eles colocavam na sala de treinamento? Somente altos empresários, CEOs, pessoal do topo da pirâmide. E essas pessoas indicavam quem? As mesmas. Então, durante muitos anos, a Dale Carnegie, no Brasil, em São Paulo, foi um americano que trouxe a Dale Carnegie para o Brasil em 1963, Henry Story, e esse americano ele tinha o contrato dele de sponsorship, de patrocinador, assinado pelo próprio Dale Carnegie. Para você ter uma ideia, e eu conheci o Henry Story antes dele falecer. E ele, quem que tinha na sala? Só tinha esse perfil de gente. E acontecia o quê? Esse perfil indicava o mesmo perfil. Quando o Del Carlos foi crescendo, aí diretor indicava diretor, gerente indicava gerente, supervisor indicava supervisor, e aí foi descendo. E lógico, foi massificando, e aí a importância da prospecção bem feita, hoje eu tenho plena consciência disso, demorei para aprender, inclusive, né? Que trabalhava muito e conseguia muitas indicações, mas é aquilo que você falou agora, olha, não era o perfil. Então aí também não adianta. É o caso do Google, né? Ok, investe lá Exato, X mil. Aí o que que vem? Não adianta, né? exato, exato. Até pensando em prospecção, assim, todo mundo precisa de prospecção, mas a Prospect tem um perfil que vai atender muito melhor o B2B e não o B2C. Mas chega essa demanda para mim, porque de fato todo mundo precisa de prospecção. Então, nem tudo que é receptivo é bom e tudo que é ativo você escolhe mais a dedo e faz com uma estratégia um pouco mais inteligente, né? E aí, enfim, tem uma série de casos. Eu acho que você comentou que demorou até para perceber isso, e eu vejo muita evolução da prospecção, e hoje só se fala em prospecção. E hoje está falando em prospecção 2.0, você inventando um monte de nome, mas foi uma coisa que na Prospect sempre existiu, que é a prospecção de relacionamento, que é o foco no outro. Então, assim, às vezes chega umas empresas e fala assim, não, eu preciso prospectar, e vai ser muito fácil prospectar para mim, porque a minha empresa é maravilhosa. Eu falo, tá, ela é maravilhosa e vai entregar o quê para o outro? Para o seu potencial cliente? Não, mas É você tem que bem falar isso. para ele que eu ganhei 20 prêmios, que eu sou muito renomado. Tudo isso, ok, é muito legal, isso é mérito, é importante, mas o que, que você vai entregar? Porque o meu discurso precisa ser nessa linha, né? No que eu vou dar para o seu prospect, né? Para o seu potencial cliente. Dá um oizinho aqui, para Érica, acho que tem mais Rodrigo, Vinícius, Kaique, tem um pessoal aqui meu, seu, tá todo mundo misturado. Eu tô acenando aqui, dando oi para todo mundo, e acho que, gente, vamos, se tiver pergunta, a gente está na fase prospecção, já vai partir para vendas de fato, mas quem tiver perguntas,
manda pra gente. Se não der tempo hoje, né, Pedro? Ou nesse tempo, a gente manda depois, responde para todo mundo depois, compartilha os contatos. Perfeito, perfeito. E Ó, e tem estamos uma aí. coisa, né? Uma coisa em prospecção que é interessante, né? Acontece quando a prospecção foi bem feita e aí a gente entra na outra parte que é se não sabe colher, né? Se perde o Exato. timing. A semente estava bem plantada, o terreno foi bem feito, né? Entrega uma prospecção, entrega leads quentíssimos, pessoas do perfil, empresas que falam, olha, essa empresa tem tudo a ver com a sua, está aqui, entrega de mão beijada, e aí vem a outra parte. Vamos falar de venda já, não? Vamos lá? Vamos. Eu quero te fazer uma pergunta, aproveitando isso. Tá. Você que está sempre no mundo corporativo, ou você como dono de empresa, você acha que, por exemplo, eu prospecto você, e você aceita falar comigo, porque na prospecção é uma prospecção de um tempo da sua agenda, porque não faz sentido eu falar por telefone, eu preciso te conhecer, entender um pouco das suas demandas, porque aí o meu discurso vai fazer sentido, porque eu entro com um discurso de solução para o seu problema. Talvez você ainda não saiba que tenha, mas enfim, eu te ligo, falo da minha solução, que é em prospecção, que gera aumento de vendas e tal, e você se dispõe a sentar e falar comigo. E aí a gente marca uma visita, que aí já entra no outro processo. Você acha que os empresários marcam reunião por marcar? Olha, essa é uma pergunta interessantíssima. Qual que é hoje o bem mais precioso de um empresário, de um gestor? Tempo. Óbvio, saúde está acima de tudo, mas vamos falar tempo. Então, o meu tempo é extremamente precioso. Então, quando alguma coisa vai ocupar 5 minutos do meu tempo, eu penso assim, olha, o que eu ganho com isso? Porque, isso é um trabalho, a gente vai falar de vendas, se a pessoa do outro lado não entender que ela vai ter algum benefício, um gestor hoje, por mais simples que ele seja, o microempresário, o dono da lojinha da esquina, não importa, o tempo é um fator muito precioso. Então, precisa fazer sentido para a outra pessoa que, sim, vale a pena investir 15 minutos, 30 minutos para conversar com essa pessoa. Exato, exato. Porque aí acho que a gente entra bem no processo de vendas, porque eu penso assim também. Porque, poxa, a gente fez uma super abordagem. Eu, como profissional de prospecção, e eu faço prospecção ativa há 15 anos. A Prospect tem 7, mas eu estou há 15 nesse ramo. E eu escolhi a prospecção como carreira. Eu sou jornalista por formação, mas sempre trabalhei com vendas de produto, de serviço, e tenho paixão por prospecção. E escolhi isso como carreira. E eu vejo isso, que quando eu desperto um interesse na agenda de alguém, que é importante, não me importa o cargo, se ele decide sobre o meu produto, ele é importante. Pode ser um analista, pode ser o CEO, ele é importante porque é ele que decide. Então, já tem um interesse. Então, eu acho engraçado quando as pessoas às vezes fazem uma visita e falam assim, mas ele não tinha nenhum interesse. Não, ele tinha, ele marcou. E o meu time na Prospect é muito instruído e super especialista de fazer esse discurso e questionar. Faz sentido para você a gente se reunir por 30 minutos e falar sobre isso? E a pessoa faz, a pessoa ter dela que faz sentido. E aí ele fala que faz sentido. Então, o que não faz sentido é não evoluir depois. E aí, assim, às vezes eu penso assim, poxa, não evoluir, a culpa está sempre lá na prospecção. A culpa não pode ser da prospecção. É óbvio que falha pode ter em qualquer processo, ninguém está 100% seguro de que não vai falhar em nenhum momento, isso é óbvio. Mas a continuidade é muito importante. Saber o que vai fazer com o lead recebido é muito importante, né? Gente, eu estou com umas perguntas aqui, eu não vou deixar passar, tá? No momento do assunto, elas vão ser feitas, todas. Eu estou aqui com elas no computador também, então não se preocupem. Uma coisa legal é assim, as pessoas entenderem que você fez a lição de casa e se você
essa pergunta sua é fantástica. Faz sentido para você conversarmos durante 30 minutos? Sim. Você conseguiu a coisa mais preciosa da outra parte, que é tempo. E as pessoas hoje, olha, com toda essa pandemia, quarentena que não acaba, né, que já virou oitentena, já virou sabe Deus quanto, as pessoas estão trabalhando no home office, o tempo ficou mais curto ainda, por incrível que pareça, e mais estressante ainda. Então, a Carla até colocou aqui, olha, os dois processos precisam estar bem alinhados. Se eu conseguir o mais importante, que foi esses 30 minutos para conversar, aí nós entramos no processo de vendas. Então, a prospecção foi bem feita, você chegou no seu público-alvo, você chegou na pessoa que, sendo decisor ou não, faz parte do processo das vendas. Pode ser que o analista não seja o decisor, mas ele é a ponte para chegar até o decisor. Eu já vi em muitas reuniões de vendas, eu falando com o presidente, o vice-presidente, ele olhar para o coordenador e falar: o que você acha? É isso mesmo? O coordenador fez assim, o negócio foi fechado. Exato, exato. Quando eu comecei 15 anos atrás, eu fazia prospecção para a consultoria, o dono da empresa para a qual eu trabalhava, a ordem era expressa: eu só falo com o presidente. E desde lá eu falava assim, mas as decisões estão mudando, você vê cada vez mais decisões mais horizontais, mais pessoas participando. Então eu entendo que a decisão indo por cima pode ser mais rápido, mas indo por outro caminho não é menos eficiente, contando que aquela pessoa seja influenciadora na decisão. Óbvio, você não pode pegar uma pessoa super aleatória do assunto, né? Ó, vamos falar de vendas, que o pessoal deve estar agoniado. Com que certeza, é assim, olha, vamos. Qual que é o melhor caminho para fechar o negócio, né? Primeiro que vendas, a única lógica que existe em vendas é que vendas não tem lógica nenhuma. Então, tem que guardar essa frase. Eu fiz tudo de um jeito. Eu fiz tudo daquele jeito e vendi para aquela empresa. Fiz tudo igual no outro, deu tudo errado. Então, a única lógica em vendas é que vendas não tem lógica nenhuma. Vendas não é uma ciência exata. Vendedor, o nome é horrível. Olha o nome que inventaram. Vendedor, vende dor. Cara, por isso que as pessoas começaram a mudar, tirar esse nome de vendedor, né? Porque o cara bate na sua porta, ninguém quer atender ninguém, as pessoas tratam mal, porque vendedor, vendedor. Aí criaram representante comercial, consultor de negócios, gerente de relacionamento. Banco, gerente de relacionamento, ele é vendedor. Se ele não vender um monte de coisa lá, ele perde a boquinha dele. Então, vamos entender que eu preciso saber que vendas não é uma ciência exata e não tem lógica. E tem muito de emocional. Nesse sentido, eu preciso entender que vendas é um processo. Aqui a gente separa vendas de negociação. Vendas é um processo. Vendas tem começo, meio e fim. Então, vendas, ele tem um passo a passo, que as pessoas conseguem, como você falou, marcou uma reunião, a pessoa vai te receber por 30 minutos, e aí sai de lá e depois a coisa não evolui. Por quê? Onde é que foi o erro? O erro foi no processo. Quando eu comecei como vendedor de uma empresa alemã de autopeças, eu tinha que chegar no balcão da empresa, abrir meu catálogo, meu talão de pedido e começar vendendo. Até vendia. E vendia muito bem. Papai do céu foi muito bom quando me colocou no mundo de vendas. Eu falo sempre quando eu dou treinamento de vendas, primeira coisa, bem-vindo ao inferno. Vendas é terrível. Por quê? Porque não é uma ciência exata e não tem lógica. Então, quem está do lado de cá, você tem que, em cada venda, você tem que representar um personagem quase. E para isso você tem que entender quais são os passos de uma venda. A venda começa, nós falamos, na prospecção, é a semente. Ok? Então, eu tenho que cuidar da minha prospecção. Eu tenho que cuidar do meu... Tem empresa que chama de pré-venda. Tem empresa que tem equipe que faz o pré-venda para depois pegar o vendedor e visitar, porque pré-vendas fez o trabalho inicial. Né? Uhum. Então, tudo isso é fora de quando está olho no olho com o cliente. Quando eu estou em contato direto, aí começou o processo de vendas. E o processo de vendas começa com o passo que é
eu estar conectado com outra pessoa, que é criar sintonia, que é vender a minha imagem. Eu digo que se a pessoa gostar de você, vai ser mais fácil, as barreiras serão menores. Agora, se não houver uma boa conexão inicial, vai ser mais desafiante. Então, assim, como eu costumo fazer analogia, o rapaz encontrou uma moça linda numa balada, e ele falou, nossa, estou apaixonado. Mas para dar o primeiro beijo, ele vai ter que criar uma sintonia, vai ter que conversar. Existem algumas exceções, né, nesse mundo maluco, mas via de regra começa literalmente vendendo a sua própria imagem. Então, quando eu ministro treinamentos de venda, eu falo, não chegue vendendo. Chegue criando o rapport, criando a sintonia, se conectando com o cliente. Então, aquele famoso quebra-gelo. Só que tudo isso tem habilidade, tem técnica. O quanto que eu faço isso? Até onde que eu vou? Então, para isso que eu tenho que entender quais são os tipos de pessoa que eu enfrento no dia a dia. E é importante, logo no primeiro contato, eu vou dar uma dica aqui. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Eu gosto de dar dicas, viu, Ed? Eu gosto de dar dicas. Adoro. A dica é sempre chegar... Ed, muito obrigado pelo seu tempo. Eu estou aqui para nós falarmos como é que a sua empresa pode aumentar o seu market share através do aumento de vendas. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu estou de cara falando de um benefício. Eu estou aqui para contribuir com a sua empresa com alguma coisa. Porque se a outra parte não ver um benefício logo de cara, fica complicado. Então, a primeira coisa é assim, gente. Crie sintonia. É o primeiro passo da venda. Conectar-se com a outra pessoa. Segundo passo em vendas, aí o pessoal fala assim, agora eu posso vender, Pedro? Eu falo, não, opa. Agora você vai ter que fazer um diagnóstico. Segundo passo de vendas, como é que eu posso contribuir com esse meu cliente? Eu tenho que fazer um diagnóstico. Eu sempre faço uma analogia simples que todo mundo entende. Qual é o melhor médico? Aquele que você vai e fala que está com uma dor, ele te receita um remédio e você vai embora? Ou aquele que faz um monte de pergunta para você? Todo mundo vai responder? Perguntas, óbvio. Não, o segundo? Por quê? Porque o médico que faz perguntas, ele está mostrando interesse. Sim. Ele está se mostrando verdadeiramente interessado. É o princípio de Dale Carnegie. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Então, quando eu faço uma visita... Oi, Vera Lúcia, um beijo para você. Quando eu faço visita, eu falo... Antes de eu falar alguma coisa de Dale Carnegie, você me permite entender um pouco mais como é que a sua empresa funciona, para que eu possa contribuir de alguma maneira, independente de nós fazermos negócio. Aí o cara falou, opa, peraí, aqui na minha frente tem um cara diferenciado, então eu vou dar mais atenção para essa pessoa. Então, olha só, primeiro passo eu vendi a minha imagem. Para quê? Para que eu possa gerar confiança. A palavra confiança é muito importante. Para que eu possa gerar confiança. E aí o segundo passo da venda é fazer o quê? Eu tenho que fazer um diagnóstico. Aonde que está doendo? Quais são as causas do problema? Porque senão eu posso cometer um erro grave que muitos vendedores cometem, que oferecem a solução antes de saber a causa da dor. Eu posso estar oferecendo Neosaldina e a pessoa está com unha encravada. Eu posso estar oferecendo aspirina e a pessoa está com dor de barriga. Olha o erro que eu estou cometendo. Então, quando eu ministro treinamento de vendas em pequenas, grandes, médias empresas nacionais, multinacionais, eu falo, segura a sua ansiedade, que eu batizei há muitos anos de Jerusa. Segura, Jerusa! Quando você ouvir essa frase, eu criei essa frase acho que há 21 anos lá atrás, que eu tinha uma participante chamada Jerusa, que ela era muito ansiosa, e eu falava, pessoal, segura, Jerusa! E aí ficou até hoje. Quando você ouviu essa frase é porque alguém trabalhou comigo, aprendeu comigo, porque tem que segurar a ansiedade. Então, segundo passo da venda, lembre-se, vendas é um processo, tá? Primeiro passo, eu criei a sintonia, conexão com a pessoa. Segundo passo, eu fui para o passo de diagnóstico, para contribuir com a pessoa.
Porque se essa pessoa entender que as minhas perguntas fazem sentido, essa pessoa fala, deixa eu dar atenção para esse cara aí. Esse cara de cabelo grisalho aí, essa moça de sorriso bonito, sabe o que está fazendo. Depois que eu faço um bom diagnóstico, como bom médico, aí o que eu faço? Eu vou para o terceiro passo da venda, que é, aí sim, apresentar uma solução. Como é que aquilo que eu estou vendendo se encaixa no problema do cliente? Porque se o cliente não tiver um problema, a minha solução não vai servir para nada. Imagine que você adora pizza, Ed. Você ama pizza. Aí você acabou de almoçar feijoada. Eu chego com a melhor pizza do mundo. Você fala, Pedro, obrigada, mas eu não me interessa porque eu estou satisfeita. Amo pizza, mas não vou comer. Então, eu tenho que fazer sentido para o cliente. Por isso que o terceiro passo é, depois que eu fiz o diagnóstico, eu achei uma oportunidade. Opa, existe aqui uma oportunidade para eu apresentar aquilo que eu vendo. Aí o terceiro passo eu vou apresentar solução. Porque todo mundo vende solução. O que você vende? Vende solução, solução, solução. Todo mundo só fala a palavrinha solução. Então, o terceiro passo da venda, eu tenho que efetivamente, a analogia que eu faço é apresentar um remédio que supere a expectativa do cliente. Não é só consertar o problema, é gerar retorno de alguma maneira, lucro, ok? Gerar menos estresse. perda. Ó, tem uma frase que eu uso em tudo que é treinamento, que eu começo dizendo, olha, e hoje, ó, nesse mundo pós-pandemia, acredite se quiser, vai valer mais do que nunca. O mundo está vivendo e vai viver essa frase, fazer mais, melhor, mais rápido e por menos. O mundo mais do que nunca vai trabalhar em cima dessa frase. Fazer mais, melhor, mais rápido e por menos. Se aquilo que eu vendo, se aquilo que a minha empresa faz, não fizer algo para a outra parte, mais, melhor, mais rápido e por menos, o meu produto e meu serviço não vai fazer o menor sentido. É a história da pizza, né? Você ama pizza, mas você serve uma feijoada. Não serve para nada. Exato. Eu falei para um cliente meu do segmento de turismo há pouco tempo sobre isso, né? Porque ele falou, Erid, eu faço prospecção, mas ele queria dobrar na época da quarentena e eu ajudei o time dele a prospectar de lá também. Mesmo ele terceirizando comigo, vamos prospectar mais. E aí eu comentei isso, eu falei, olha, sobre o outro, fala do benefício que você vai dar para ele, ouça, não faz seu discurso logo de cara, porque às vezes você faz seu discurso ensaiado e não faz sentido. Se você ouvir antes, vai fazer e você adapta o seu discurso, que é a mesma coisa, só que você vai falar de outra forma e vai fazer total sentido, você precisa ter essa habilidade de ouvir. E ele ficou assim surpreso, ele, nossa, a prospecção é sobre o outro. Eu falei, não, tudo é sobre o outro. Vendas é sobre o outro. É óbvio que você quer ganhar dinheiro. Prospecção é para ganhar dinheiro, óbvio. Né? Mas eu ganho dinheiro dando um benefício para alguém. E no livro nesse livro fala isso, assim, ninguém gosta de sentir que estão te vendendo, mas que estão comprando, né? Você me dá uma solução que faz sentido e eu decido comprar. E você não precisa nem, dependendo do quanto isso se encaixa perfeitamente, não precisa ter aquele vendedor chato que vai ficar empurrando nada, né? Se você me ouviu, entendeu o que eu preciso, eu que vou. Na prospecção, às vezes a gente liga e fala algumas coisas e o outro lado fala assim, poxa, você não quer vir aqui? 30 minutos, e a gente fala, essa prospecção nem valeu porque foi prospectado. Mas é que o discurso do assessor, da assessora foi tão bom que o outro lado pediu o agendamento. Então, acho que isso faz muito sentido. Eu tenho algumas perguntas, você acha que eu deixo para o final e a gente já emenda na negociação? O que você acha? Deixa eu terminar o ciclo da venda, os passos da venda, que aí a gente termina. Eu estou acompanhando bem o horário aqui. Então, recapitulando, o primeiro passo da venda é vender a sua imagem, né? Criar sintonia, conexão. O segundo é fazer o diagnóstico, é contribuir com o cliente através do seu diagnóstico para ele falar, puxa, eu nunca tinha pensado nessas coisas que ele está me perguntando. O terceiro é você apresentar a solução. E eu falo, como é que a gente tem que vender? Apresentando o benefício. Que benefício que você gera e como é que você prova, né? Eu falo em vendas que é assim, cada enxadada uma minhoca. Então, como é que eu vou contribuir com a sua empresa? Aqui está a parte do remédio, fatos e benefícios. Depois disso, o outro passo da venda
é motivar o meu cliente a aceitar aquilo que eu estou sugerindo. Porque isso faz... Muita gente começa a empurrar com a barriga. Vamos deixar para a semana que vem, mês que vem, semestre que vem. Eu conversei com uma empresa multinacional hoje, às 4 horas da tarde. Eu falei, para quando vocês pensam treinar a equipe de vendedores? São 60 vendedores. Olha, estamos pensando em 2021. Eu falei, é mesmo? E vocês vão vender menos esse ano porque querem deixar só para o ano que vem? Eu falei, você não acha melhor você começar a treinar agora para daqui 3 meses já estar com o pessoal, todo mundo afiado e já dando mais resultado? Por que vai esperar no que vem? Eu falei, eu não tinha pensado nisso, é por causa da pandemia. As pessoas não estão raciocinando muito bem, diga-se de passagem, né? O medo ainda está muito grande. Então, o quarto passo é motivar o cliente a comprar. E o quinto passo é obter a concordância final do cliente. Eu vendi a ideia daquilo que eu estou vendendo, seja produto ou serviço, eu tenho que terminar de dizer, e ele tem que me falar, ok, vamos montar uma proposta. Ok, me interessa, vamos agora partir para a negociação. Porque é aquilo, ó, muitas vezes as pessoas confundem. E agora a gente entra em vendas antes de entrar em negociação, né? Eu quero que você tenha, só que o que você tem custa muito caro. E aí as pessoas falam assim, puxa, eu perdi a venda. Eu falo, por que você perdeu a venda? Ah, porque não deu preço, o cara comprou mais barato. Eu falo, então você perdeu a negociação. Você não perdeu a venda, você perdeu a negociação. Isso faz toda... A sua lição de casa você fez, o teu processo foi bom, porque se você chegou no momento de botar números na mesa, formalizar uma proposta, enviar a proposta e discutir a proposta, a venda foi feita. Então, o problema foi na negociação. Mas antes de eu entrar em negociação, vamos às perguntas de vendas. O que nós temos, Eris, aí? Tá, eu tenho uma aqui da Débora Rodrigues, perguntando com qual frequência a gente deve fazer um follow-up. Acho que já está depois de negociação, né? Você já mandou a proposta. Olha, primeiro que assim, follow-up você deve fazer sempre para os clientes que já são clientes ou os possíveis clientes. O lead, o prospect, aquele que você ainda não conseguiu fechar negócio, não conseguiu entrar, como a gente costuma falar no jargão, né? Você ainda não entrou naquele cliente, você tem que acompanhar, porque uma hora vai ter uma oportunidade. O fornecedor dele vai pisar na bola. Quem não é visto não é lembrado. Entendeu? Então, o acompanhamento, o follow-up tem que ser sempre. Eu sempre costumo dizer assim, ó. Primeiro, sempre os clientes para quem você... Por isso que já chama cliente, para quem você já atende. Ok? Sempre. Porque se um dia você mudar de empresa, os seus clientes vão seguir para onde você for. Então, o follow-up tem que ser sempre para aquele que é o seu cliente ativo. Lembrar do cliente inativo, aquele que já comprou, que já fez negócio e você, por algum motivo, não está fazendo mais. E, em terceiro lugar, aqueles possíveis que ainda não fechou, mas já teve contato, já teve algum processo. Esse, na minha visão, é assim, manter a roda girando, sabe? Sim. Tem uma aqui do Mark, que qual que é a maior virtude de um bom vendedor? Ser bem objetivo. Nossa, a maior virtude é assim, é querer vender. Persistência. Porque você vai levar muito mais não do que sim na cara. Não, um sim. Você tem que se alimentar de um sim, porque o resto vai ser paulada na cara, porta batendo na sua cara, a sua persistência. Mas para isso, uma dica. Você trabalha com aquilo que você ama, você acredita no seu produto, no seu serviço, você compra aquilo que você vende, porque eu já tive muita gente que trabalhou comigo que não comprava o que vendia. Deu dó até. Quando eu descobri isso, né? Eu sempre falo assim, quando eu demito alguém, você é a pessoa certa no lugar errado. Então, simples assim, né? Simples assim. Se você acredita, se você compra o que você vende, você fala com entusiasmo, teus olhos vão brilhar. A pessoa vai falar, meu Deus do céu. A pessoa tem que sentir isso hoje, nesse mundo virtual. Ela tem que sentir isso através do Zoom. Ela tem que sentir isso através do vídeo do WhatsApp. Então, se você compra o que você vende, você está no lugar certo. Então, minha querida, meu querido, persista, porque o sucesso é apenas uma questão de tempo. Muito bom. Posso encaixar mais uma aqui?
Pode. Acho que é até complementar, né? A gente falou da maior virtude. Qual que é o pior hábito de um vendedor? O que O pior prejudica o... hábito. Então, o ser humano ele é feito de hábitos. Hoje eu fui conversando com o diretor dessa multinacional, às 16 horas. Ele falou: olha, eu tenho vendedor de 30 anos, eu tenho vendedor de 30 dias. Daí eu falei para ele: olha, diretor, os mais difíceis serão os de 30 anos. Ele falou: mas por quê? Porque esses já enraizaram os hábitos, ele já criou a crença dele que isso é certo, isso é errado, eu tenho que ir por aqui, eu não vou por aqui. Então, eu digo que para você aprender o novo, você precisa desaprender o velho. E nesse sentido, é sair da zona de conforto, é arriscar, é experimentar. Então, o vendedor, o pior erro é fazer as coisas sempre da mesma maneira. Como dizia Albert Einstein, né? O princípio da insanidade. Fazer as coisas todos os dias, sempre da mesma maneira, do mesmo jeito, e esperar resultados diferentes. Quem é vendedor tem que entender que vendas não tem lógica. Experimente, arrisque, faça diferente. Saia da zona de conforto. Se você faz o que você ama, o resultado vem. Sensacional. Vamos embora, vamos para a negociação. Negociação. Nós temos que lembrar, né, que 1 minuto antes a gente tem que falar tchau, né? Porque o Instagram é pontual, né? Exato. O Instagram é fantástico nesse sentido, né? Não deixa ficar batendo papo furado. Pessoal, terminado o processo de vendas, o cliente falou assim: gostei, me manda uma proposta. Gostei, eu quero comprar isso ou comprar aquilo. Aí você vai lá para a proposta, usa e comete o primeiro erro, que é montar a proposta padrão. Isso é um erro que eu estou tentando mudar, inclusive. A proposta tem que ser extremamente personalizada de acordo com aquilo que você levantou no diagnóstico, falando de benefício. Então, aí eu estou em negociação. O que é negociação? Negociação é percepção. Você tem 1/10 de segundo para dizer sim ou não. A pessoa fala: ó, você me dá 10%, a gente fecha negócio. Você tem que ter tudo aqui pronto. Eu posso dar 10%? O que esses 10% vão impactar no meu negócio? Eu tenho autonomia? Qual que vai ser o meu ganho? Tem vendedor que adora dar a própria comissão. Não, eu vou zerar minha comissão, eu vou ganhar só 0, não sei quanto. Não faça isso, pessoal da área comercial. Isso é um erro terrível. Você não deve trabalhar de graça, porque se você faz isso, você acabou de mostrar para outra parte que você é muito frágil na negociação. Então, a negociação é percepção. O que você tem que saber fazer para negociar? Você tem que ter o planejamento pronto. Quais são as alternativas que você tem para negociar? Sim, hoje no Brasil, mais do que nunca, aliás, no mundo, mas vamos falar do brasileiro de modo geral. O lema "quem não chora não mama" está no nosso DNA. Está aqui dentro da nossa veia, sabe? Corre dentro do nosso corpo. Então, toda proposta, todo mundo põe uma gordura. E quem recebe a proposta sabe que tem gordura. O problema é que todo mundo quer tirar mais do que a gordura, porque virou padrão isso aí. Então, as pessoas têm que entender que a gente não negocia só valor, só dinheiro. A gente negocia a quantidade, o prazo da entrega, a gente negocia o pós-venda. Existem tantas coisas que a gente pode negociar, mas o pessoal fica assim, olha, parece que tem uma viseira que é só se negocia valor. Então, planejamento em uma negociação é: o que eu posso negociar além do valor? Eu estou ministrando um treinamento chamado Negociação Total Online, que é o programa da Dale Carnegie Brasil, que é um programa totalmente online. São 15 horas de treinamento, todo dia 3 horas à noite, que vai ser semana que vem, inclusive. E depois que acaba o treinamento, e você estará presente, depois que acaba o treinamento, existe uma sessão de 4 horas só de mentoring. Só de mentoria, para que as pessoas tenham um atendimento mais do que personalizado. Então, eu não dou 1 centavo de desconto. Eu falo assim: mas para você, depois, você tem o meu celular, você pode me consultar, que você tem uma mentoria gratuita. Isso não tem preço. Exato, vale mais do que o desconto. Você vai ouvir a minha situação. Eu estou colocando 59 anos da minha vida nessa 1 hora de bate-papo. Então, quando a gente fala em negociar, abra sua mente. O que você pode negociar?
Preço, prazo, condição de pagamento, quantidade. Lembre-se de negociar o intangível muitas vezes. Então, negociação você tem que planejar. Não só falar, eu mandei uma proposta de 10 até 9 eu chego. Isso é muito pobre. Outra coisa importante em negociação é você entender o perfil da outra parte. Então, existem perfis que são fáceis da gente identificar. Se a pessoa é muito analítica, se a pessoa é muito controladora, se a pessoa é muito amigável, se ela é muito sociável. São perfis de comportamento que regem uma negociação. Se você está com o analítico, você tem que estar preparado. Ele vai querer ver documentos, planilhas de Excel, ele vai querer vídeo, ele vai querer um monte de coisa. Se você está com um controlador, ele vai querer ver o resultado final. Você manda uma proposta de 50 páginas, ele vai na última. É muito caro, eu pago tanto. Então, estar preparado, conhecer a outra parte, vai fazer toda a diferença na sua negociação. Lembrando que negociação, você vai ter que ceder. Negociação, as duas partes vão ceder. E eu sempre digo no treinamento, que você vai estar comigo presente, que é negociação ganha-ganha não precisa ser 50-50. Às vezes pode ser 90-10 e foi ganha-ganha para as duas partes. Exato. Eu dou o exemplo daquele cara que está vendendo a aguinha mineral numa praia deserta do Nordeste. Ele passa vendendo copinho a R$10. Você fala, mas no mercado é 50 centavos. Só que não tem mercado perto, não tem barraquinha, e você vai falar, tá barato esses R$10 o copinho, pode me dar 2 aqui. Isso é negociação ganha-ganha. Quando a pessoa enxerga o benefício daquilo que você oferece e o resultado que ela vai ter, essa solução resolve a minha dor. Você tem uma negociação ganha-ganha. Mas é difícil negociar quando tem uma concorrência, que não é nem concorrência, porque tem gente que... Eu perdi uma vez um projeto que uma pessoa falou assim, eu li o livro que fala sobre prospecção, eu vou fazer. Só que assim, na reunião a gente já fala que não tinha tempo para nada. Aí você lê um livro e consegue aplicar o que eu vendo. Tipo, eu li 20 livros para estar aqui e eu aplico isso há 15 anos, testando que dá certo a minha metodologia e que o meu time é eficiente. Aí você me fala, você lê um livro e vai fazer? E aí tentou e não rolou, óbvio. Aí tá, vamos fechar? Não, mas eu vou contratar aqui uma pessoa qualquer que ela fica fazendo ligação. Não, pera, se você entendeu a prospecção como uma pessoa que vai só ficar ligando, você já não entendeu o que é prospecção. Sim. E aí a pessoa começa a gastar uma puta grana porque está fazendo do caminho que parece que é mais fácil e parece que é mais barato e não é. Até treinamento. Se a gente for abaixa aqui o e-book e saiba tudo sobre isso. Cara, você não vai saber. E normalmente quem dá um negócio de mão beijada é porque está tentando vender outra por trás, assim, tipo, e não é o principal negócio. Então, assim, eu sou muito... Para quem não sabe, a gente nem se conhece, nem conheço você pessoalmente. Conheci você porque eu vou fazer seu curso semana que vem de negociação. E eu entendo perfeitamente que prospecção é diferente e prospecção eu sou especialista. Negociação eu preciso aprender bastante. Sim. Então, eu penso assim, treinamento, cara, eu vou aonde? Eu vou numa empresa de treinamento. Empresa especializada nisso, né? Então, as pessoas confundem muito. Tipo, prospecção eu vou fazer. A menina trabalhava aqui no call center X, ela gosta de telefone. Não faz sentido, né? Olha, eu tenho um tipo de negociação que não dá nem vontade de continuar. Uma dica, eu costumo dizer para os meus clientes, quando falo de treinamento, quando eu estou negociando, mas hoje tem muita coisa grátis na net. Eu falo, escuta, se eu te desse um treinamento pela virtual de como aprender a nadar, te ensinasse tudo virtualmente, depois te levasse numa piscina de 5 metros de profundidade e falasse, pode pular que você já aprendeu a nadar. Você pularia? Todo mundo fala não. Aí eu ganho o cliente. O que uma sugestão para você é dizer assim, olha, imagine que você está doente, muito doente, você tem que ser operado agora. E aí chega aqui um médico que se formou médico por curso, por correspondência. E você sabe disso, ele acabou de te falar. E aí tem um médico que fez faculdade, que fez residência, que treinou, né? Por qual médico você gostaria de ser operado? Exato. É por aí.
E a área é muito similar, né? A gente está falando assim de vendas. Então, quando eu vejo gente olhando para a prospecção com esse olhar de descaso, para mim é muito surreal, assim, sabe? É a área que vai te dar visibilidade, relevância no mercado e vai te trazer retorno. Deve te trazer retorno se os seus vendedores também forem eficientes e derem a continuidade como deve dar, né? A prospecção. Sim. Eu tenho aprendi bastante de vendas, negociação com o pupilo de Dale Carnegie, que é o Marcos, que está aí assistindo, que se formou na Dale, então trouxe bastante coisa assim, mas é isso. Então, assim, eu tenho de uma pessoa que passou pela Dale e eu não tenho tudo, porque ele Sim. também é um aluno, não é? Por mais eficiente, o que essas pessoas transmitem é que funciona. E aí eu vejo como ele vende, eu vejo como ele funciona, eu falo, eu também quero isso. Mas não adianta eu ir pelo caminho e pegar dele, eu preciso pegar na fonte. Né? Então, eu acho que falta decidir o que quer e valorizar quem está no mercado oferecendo a solução para os problemas, né? A boa notícia, Elit, nós temos aqui acho que 3 minutos para acabar. A boa notícia é que a mudança que está acontecendo no mundo e que vai impactar nos negócios é assim: quem quiser sobreviver, eu não vou nem falar crescer, sobreviver, tem que estar mais preparado. Por que os Estados Unidos é a grande potência do mundo? Porque lá, investimento em treinamento, por exemplo, não é custo, é pré-requisito. Faz parte da cultura. Estar sempre treinando, estar sempre se atualizando, aprendendo com quem sabe, como você falou, aprendendo com quem tem o know-how. Então, daqui para frente, essa economia, e quem vai ter sucesso daqui 1 ano, 2, 3 e 5, são as pessoas que hoje olharem e falar, poxa, agora é a hora de eu fazer algo diferente. A empresa olhar e falar, poxa, eu tenho que fazer uma prospecção profissional. Não adianta mais eu contratar 3 mocinhas, 3 rapazes que vão literalmente pegar o telefone e ficar ligando 6 horas por dia para conseguir leads, que nem leads são tanto assim, e depois ficar gastando um monte de munição, como eu costumo dizer, colocar adubo em planta seca, né? A planta já morreu, não adianta, você está jogando fora o adubo, então tem que valorizar cada vez mais o trabalho. Vendas não é uma coisa difícil. Agora, se as empresas entenderem que elas têm que fazer as 3 partes bem feitas, prospecção profissional, ter vendedores bem treinados, entendendo que é um processo, e sabendo negociar com habilidade, ela fecha o cerco. Porque cada vez mais os melhores vão sobreviver e vão crescer. Exato. O pessoal quer que a gente não tenha mais nada essa noite. Pois é, pois é. Então, olha, nós estamos... faz outra live, olha só. Faremos. Nós estamos no limite, então. Não, eu acho que assim... Bom, a gente falou, assim, deu uma pincelada em tudo. Eu acho que o pessoal que está assistindo agora, que vai assistir depois, tem muito conteúdo legal no Instagram da Prospect, no site, também no perfil da Dale Carnegie São Paulo, tem muita coisa bacana. Eu acho que dá para continuar aprendendo, dá para mandar mensagens para a gente. Né? O pessoal está querendo começar outra, gente. A gente não sabe que horas o Pedro dorme. Faremos outras. Vamos. Né? E aí é isso, ó, eu vou... Estou no curso semana que vem, estou super empolgada. Vou prospectar para vocês depois do curso, da indicação. Vamos lá. Naquele tipo de prospecção que a gente iniciou. E oi, Cris, Nayara, gente. Acho que obrigada a todo mundo, obrigada a você por dispor desse tempo. Obrigado a todo mundo aí, galera. Eu penso que vai cair em 30 segundos, né? 40. Nos veremos, então, semana que vem. Quem quiser melhorar as suas negociações, treinamento, negociação total online. Começa segunda-feira, às 19 horas. E nos veremos lá, amiga. Vamos juntos ganhar mais dinheiro. Exato, e fazer as empresas ganharem mais ainda. Que aí a gente ganha junto. Vamos lá. Sensacional, Pedro. Brigadão. Foi muito bom conversar com você. E realmente, ficaria aqui 3 horas conversando sobre isso, porque é um tema que brilha os olhos. Né? Valeu. Obrigada, boa noite, gente. Tá bom. Valeu, galera. Gratidão a todos. Beijão a todos. Obrigado.
Valeu, Marcão. Um abraço. Beijo, 5 segundos, tá? Tchau.